Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Ilana do blog In The Sky e hoje eu vim falar mais um pouquinho sobre a série de gêneros literários. Eu fiquei um tempinho sem estar gravando mais vídeos sobre a série, porque eu tô trabalhando bastante, então eu tenho bastante coisa pra fazer, daí eu acabo fazendo os vídeos quando me sobra um pouco de tempo. Ou também quando eu lembro, né, porque às vezes eu esqueço. O vídeo de hoje ele foi bem especial porque foi uma sugestão de duas leitoras do blog, da Amanda e da Priscila. Priscila com Y, que chique. Elas me pediram para gravar um vídeo sobre a diferença entre New Adult, Young Adult e romance contemporâneo. E embora sejam três gêneros super semelhantes, eles têm as diferenças entre eles. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo e também no blog, lá no Facebook, o link da playlist dos vídeos da série de gêneros literários. Então lá tem todas as explicações, tem romance de época, a diferença de romance de época e romance histórico, New Adult, Young Adult, romance erótico, enfim, tem bastante coisa lá. Hoje, por causa da pergunta que elas me fizeram, para falar um pouco da diferença entre o Young Adult, o New Adult e o romance contemporâneo, eu não vou me adentrar novamente sobre o Young Adult e o New Adult. Eu vou explicar para vocês o que é um romance contemporâneo. Porque assim, quando a gente está falando de romance contemporâneo, ele já vai abrir ali um leque e vai sair outro subgênero que seria também o romance LGBT, que ele está sendo um tipo de leitura hoje em dia bem atual, que o pessoal tá procurando também ler bastante. Mas eu não vou falar, assim, especificamente sobre o romance LGBT. Eu vou falar sobre o romance contemporâneo no modo geral. Eu trouxe pra vocês aqui dois exemplos de romance contemporâneo que eu acho que vocês vão gostar bastante. O que é o romance contemporâneo? O romance contemporâneo, ele pode ser um livro tanto com personagens adultos como personagens adolescentes. No caso de hoje eu vou mostrar pra vocês dois romances contemporâneos bem jovens, tá? Moto. E eu vou mostrar pra vocês dois livros com romance contemporâneo bem jovens. E são livros também que um deles também é um romance LGBT. O que esse livro ele tem para ser chamado de romance contemporâneo? Primeiro, a história dele tem que ser atual. Os personagens eles têm que estar passando por alguma coisa na vida deles que seja atual. Os assuntos que eles abordam têm que ser atuais. Os temas que eles estão conversando entre os personagens, ou a própria situação que o protagonista ou algum personagem do livro está vivendo, ela precisa ser atual. Ela tem que estar ornando com aquilo que o leitor tá lendo. Então são livros que estão sendo passados no presente, no agora, tá? E fazem também com que o leitor ele tenha uma reflexão ou até uma discussão com algum colega sobre o que ele acabou de ler. Dois livros que eu separei para vocês, eu vou até pegar mais um aqui na estante, bem legal, sobre romance contemporâneo. Onde está? Aqui. Vou mostrar três, tá? O primeiro deles é Contra Todas as Probabilidades do Amor. Esse livro aqui é um livro bem novo da Faro Editorial, tá? Ele conta a história de alguns personagens que estão num acampamento e eles estão ali porque eles têm algum problema. Tipo, a família acha que eles têm problemas, então a família pegou esses adolescentes, enfiou dentro do acampamento e que eles lá lidem com os problemas deles. Então tem uma menina que ela mente demais, a outra não sabe lidar com as situações que ela tá passando dentro de casa, a irmã dele morreu, e o legal desse livro aqui é que são histórias trágicas, tá, de cada um deles, cada um dos personagens tem uma história trágica, mas a autora, ela optou em escrever isso com bom humor, então faz com que o leitor, assim, se identifique com alguma coisa. Tem uma personagem nesse livro que eu gostei bastante, que ela sofre transtornos alimentares, ela toma um monte de remédio, ela é muito depressiva, e a autora conseguiu deixar essa personagem irônica, então ela é um livro bem gostoso de ler. Este livro aqui, ele é contemporâneo. Por quê? Porque ele tá mostrando temas atuais, como, por exemplo, você não sabe lidar com os problemas que você está passando em casa, com as brigas dos pais, por exemplo, você ter alguém dentro de casa que mente demais e não sabe lidar com essa situação,
bulimia, anorexia, esse tipo de transtorno alimentar. Então esse livro aqui mostra isso. Porém, ele não é dramático, tá? Os personagens acabam se envolvendo porque eles começam a conversar muito sobre o que está acontecendo entre eles e acabam um ajudando o outro à sua maneira. Então é um livro bem lindo de ler, ele é muito gostoso, tem uma narrativa ótima e é um livro que a gente consegue refletir também bastante sobre o que a gente às vezes passa ou passou na nossa vida. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Esse livro aqui, ele é narrado em terceira pessoa. Outro ponto interessante no romance contemporâneo é que ele pode ser narrado em primeira pessoa, tá? O próprio protagonista está contando a história dele, ou ele pode ser narrado em terceira pessoa quando existe uma quantidade de personagens para contar uma história, que é o caso desse daqui. Outro livro também de romance contemporâneo, esse aqui já é um romance LGBT, é Confissões de um garoto tímido, nerd e ligeiramente apaixonado, da Thalita Rebouças. Esse livro aqui ele é meio que uma continuação do primeiro livro que ela escreveu, Confissões de uma garota excluída, mal amada e um pouco dramática, que é esse aqui, ó. Tá? Ó, este livro aqui. Esse livro aqui ele tá contando a descoberta de um menino com a sua sexualidade. Então ele é apaixonado por astrologia e ele acaba descobrindo que ele gosta de meninos também. Então ele é um livro que ele tem assim, ele é cheio de temas atuais. Internet, bullying, a descoberta da homossexualidade, você ter um bom amigo para conversar sobre aquilo que tá te afligindo, a família. Então ele é um livro assim, ele é um composto de um romance contemporâneo. Este livro aqui a gente pode dizer que sim, esse aqui é um bom exemplo de romance contemporâneo por causa da quantidade de assuntos atuais que ele aborda, tá? Ele é bem legal, é um livro muito divertido para ler e é um livro bem adolescente, porém acho que os adultos também acabam se identificando um pouco com ele, porque às vezes você conhece um adolescente que seja semelhante ao que está contando na história. Esse livro é bem legal. E outro livro também, eu vou pegar um terceiro exemplo para vocês aqui são 3 livros diferentes um do outro, tá? E todos eles são romance contemporâneo. Que é Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Esse daqui é da editora seguinte. Esse livro aqui ele já é um romance contemporâneo que ele é um pouco mais dramático, porque ele aborda o suicídio. Tá? Então a gente tem 2 personagens aqui que eles tentam se matar e eles começam a ajudar um ao outro para que isso não aconteça na vida deles, para que eles saiam dessa depressão, dessa vontade súbita que eles têm de tirar a própria vida. É um livro legal também, é um livro assim, que faz a gente refletir bastante sobre a quantidade de suicídios que existe no mundo. E como as pessoas estão procurando essa alternativa para tirar a dor que elas mesmas têm dentro delas. Os 13 porquês, apesar de ter um pouquinho de romance psicológico, ele também pode ser abordado como um romance contemporâneo, tá? Então, só para vocês terem mais um exemplo. Então, acho que vocês conseguiram entender um pouquinho o que seria um romance contemporâneo, tá? Além de ter um pouquinho do romance em si entre os protagonistas, porque acaba todos esses livros aqui, tá? Como esse aqui, a gente tem um pouquinho de romance, porque, né, somos obrigados. Porém, os assuntos atuais abordados neles é que fazem com que eles sejam diferentes do New Adult ou do Young Adult. Qual é a diferença entre o New Adult e o Young Adult? É que os personagens desses livros, eles estão passando por situações complicadas na vida deles e eles não conseguem lidar com isso e eles procuram uma fuga para isso. Então são personagens depressivos, eles são dramáticos, eles querem fugir muito da realidade deles. Então, eles acabam se envolvendo também com algum personagem que também está passando por uma situação semelhante. Então, ali tem bastante drama envolvido, tá? E a diferença entre o New Adult e o Young Adult é a idade dos protagonistas. O New Adult ele já tá pegando ali um pessoal mais velho, entre 20 e 25 anos, 19 a 20, 24, 25 anos. Já o New Adult tá pegando mesmo os adolescentes, né? Aquela fasezinha ali da escola,
que eles estão passando por uma fase complicada, às vezes tem o divórcio dos pais em casa, às vezes eles mesmos não estão lidando com uma situação difícil, eles têm um relacionamento que não tá indo pra frente, não sabem lidar com isso. Então, a diferença do romance contemporâneo pro New Adult e pro Young Adult é essa. Tá, o romance contemporâneo, ele não tem esses personagens, assim, extremamente dramáticos que estão fugindo da realidade deles, tá? Isso é muito diferente. Apesar desse aqui, ó, contra todas as probabilidades do amor, a gente ter personagens que estão com problemas, eles não estão fugindo da realidade deles, eles estão ajudando uns aos outros, tá? Acontece a mesma coisa nesse aqui que tá falando sobre suicídio. Tá vendo a diferença entre eles? Eu mostrei 3 livros pra vocês aqui de romance contemporâneo que eles são diferentes um do outro, tá bom? Olha que bacana, tá? Um LGBT, um que fala sobre suicídio, um que tá falando de problemas num todo, assim, sabe? São livros bem bacanas, tá? E excelentes exemplos de romance contemporâneo. Espero que eu tenha ajudado vocês a distinguir um pouquinho a diferença entre eles. E que, se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês falarem comigo. Vocês podem deixar sugestões nos comentários, podem me chamar em inbox para conversar. Enfim, tá? Estamos aí à disposição para qualquer sugestão e crítica, tá bom? Espero que vocês gostem. Tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, que semana que vem eu vou fazer de novo, então não vou ficar um mês sem trazer vídeo novo pra vocês, tá bom? Um beijo, tchau!